Fala pessoal, tô aqui na Flórida, faz um tempinho que eu não faço um vídeo mais longo aí com vocês, principalmente devido à viagem que a gente fez para o Oriente Médio junto com o Flávio, né? Mas eu queria começar justamente por aí, destacando que o Flávio, ele não é presidente da República. E o normal é o quê? É presidente encontrar com o presidente, né? E o Flávio, ele se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, com o primeiro-ministro do Bahrein, né, com várias outras autoridades. Só não encontrou com os líderes do Emirados Árabes Unidos, que é o país que abarca 7 Emirados, dentre eles os mais famosos, Abu Dhabi e Dubai. Só não se encontrou com eles por uma questão de agenda. Então, você vê que o prestígio do Flávio é alto. Por quê? Porque o feedback, aquilo que ainda está na mente dessas lideranças mundiais é de um governo Bolsonaro sem corrupção, de alguém que você pode confiar, que você pode lidar, que dá para fazer uma relação duradoura. Eu posso te garantir que muitos deles lamentam que o Jair Bolsonaro não seja o presidente da República, porque o Lula ele conseguiu uma façanha de irritar toda a comunidade internacional. Então, por exemplo, no Oriente Médio, a principal questão ali não é o conflito Israel-Palestina. A maior preocupação daqueles países é o Irã, onde tem um maluco no poder, né? O Ali Khamenei, e essas pessoas elas acreditam que se explodir é algo que pode te levar para o paraíso, para o céu. Eles são o único país do mundo que são liderados por pessoas deste tipo. É por isso que é importantíssimo que eles não tenham armas nucleares ou armas de destruição em massa. E nessa região, onde o Irã é o principal problema, todos, judeus, árabes ou as minorias cristãs mesmo, todos eles querem uma mudança de postura do Brasil, porque enxergam no Lula não alguém que tem um discurso pró-árabe, não. Quem acha isso está errado, está equivocado. Eles não gostam do Lula porque o Lula tem um discurso pró-Hamas, pró-Hezbollah, que são os grupos que bombardeiam refinarias no Emirados Árabes, refinarias na Arábia Saudita, que causam caos no Iêmen. Então, a comunidade do Oriente Médio não está satisfeita com o Lula. Se você for para a Europa, por exemplo, o Lula tomou parte numa guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil sempre se manteve como? Numa posição neutra. E me admira até os diplomatas do Itamaraty não conseguirem trabalhar essa pauta dentro do governo. Porque sempre se dizem, né, da escola de Rio Branco, da neutralidade brasileira. Vale lembrar o discurso de Rui Barbosa, em 1917 ou 18, onde ele deixa bem pontuado que neutralidade não pode se confundir com omissão. Quando ele falava sobre o Brasil participar ou não da Primeira Guerra Mundial. Se não me engano, foi no evento de bicentenário da independência da Argentina. Mas enfim, então o mundo inteiro está sedento por mudança. Se nós olharmos para a América Latina já foi toda pintada de vermelho com foro de São Paulo, no momento em que você tinha lá Tabaré Vázquez no Uruguai, Lula no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Bachelet no Chile, Evo Morales na Bolívia, Correia, né, no Equador. O único que não era de esquerda nesse fuzuê todo era o Álvaro Uribe lá na Colômbia, o cara que quase acabou com as Farc, de tanto combater e bombardear esses narco-guerrilheiros. E agora, como é que está a América Latina? Você tem na Argentina o Milei, o Uruguai ainda é centro-esquerda, mas no Paraguai, depois do Marito de direita, seguimos na direita com o Santiago Penha. No Equador, você tem o Noboa. No Chile, agora está tomando posse o José Antônio Kast. E na Bolívia, o Rafael Paz. Então, está tudo mudando. Peru também, daqui a pouquinho vai ter eleição. E a Colômbia e o Brasil vão ter eleição esse ano. A Colômbia vai ser em maio e o Brasil será em outubro. Então, você vê que o mundo inteiro está mudando. E nessa mesma pegada, aproveitando o gancho, para falar agora especificamente de Portugal, não interprete como uma derrota do André Ventura na eleição para presidente em Portugal, que ocorreu esse domingo passado agora. Foi uma grande vitória do Chega. Vou deixar para vocês aí esse quadro da evolução da votação do Chega em eleições legislativas e depois na eleição presidencial. O Chega, ele é um partido recém-criado. É um partido que não tem 20 anos de existência, muito jovem. E já chegou a furar a bolha. Por quê? Porque a eleição em Portugal para presidente não tinha um segundo turno há 40 anos.
E o Chega, quando ele consegue galgar esse feito histórico de chegar ao segundo turno, quando todo mundo falava que nunca sairia da sua microbolha de 1, 2%, ele ainda conseguiu expor o sistema, que é o que o Jair Bolsonaro fala que é o principal legado dele no Brasil também. Porque o Chega mostrou que todos os outros, ainda os ditos de direita ou de direita, na verdade, não estão preocupados com a ideologia, em combater a criminalidade, em fazer uma geopolítica voltada para os benefícios comerciais do seu povo. Eles estão preocupados com o poder, com o status quo, é se manter lá. Então essa eleição de Portugal, ela mostrou que a grande disputa não é entre direita e esquerda, mas sim entre establishment e anti-establishment. E vocês estão vendo isso no Brasil também. Pessoas de direita que claramente enxergam um cenário que todo mundo enxerga, onde você tem Lula de um lado e Bolsonaro do outro, e tem dificuldade de se posicionar a favor do Flávio Bolsonaro para combater o mal maior que é o Lula. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que funciona a Escola Jair Bolsonaro de Política. Quando você tem clareza de pensamento e sabe que a sua missão enquanto político é apoiar a população, é preservar o interesse do brasileiro, determinadas matérias não são negociadas. Quando Flávio Bolsonaro foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro e o Jair Bolsonaro estava preocupadíssimo dele ganhar, basicamente não fez campanha, vamos ser sinceros, o Flávio Bolsonaro não chegou ao segundo turno. O segundo turno foi entre o bispo Marcelo Crivella, do Republicanos, e o Marcelo Freixo, do PSOL. Eu preciso negociar com o Marcelo Freixo para dar apoio para ele? Porque do outro lado, com o Crivella para dar apoio para ele? Porque do outro lado está o Marcelo Freixo. Então, a decência da pessoa não permite que você negocie com o Marcelo Freixo, porque você sabe que ali está o quê? Está a sexualização das nossas crianças na escola, está a lavagem, né, cerebral para doutrinar as crianças na escola com pensamentos que são e condutas e valores que são diferentes dos pais, está a liberação de droga, está em mais morte de policial, enfim, está tudo que há de pior no mundo. Ou você acha que a sua família e você vão prosperar cheirando cocaína, fumando maconha e sem a polícia na rua para garantir a tua segurança? Só para se dar esses exemplos. Então o que o Jair Bolsonaro fez? No dia seguinte, domingo foi a eleição do segundo turno, segunda-feira sedimentado o resultado, Flávio Bolsonaro não estava no segundo turno, tinha gente do partido do Bolsonaro que queria, não, vamos esperar, ele não estava no PL não, estava em outro partido. Não, vamos esperar, vamos sentar, vamos negociar com o Crivella e tal. O que o Bolsonaro fez? Negativo. Eu tenho a minha bússola moral correta, eu tenho uma clareza mental do que é certo e o que é errado. Marcelo Freixo é errado, é o PSOL. E ele declarou apoio ao Marcelo Crivella. Vejam bem, o Crivella não era uma pessoa do nosso partido, o Crivella ele não era uma pessoa assim tão próxima, é claro que compartilhamos muitos valores, né, um cristão, mas o Bolsonaro espontaneamente já declarou esse apoio. Então, quando a gente entra na política, a gente entra para isso. Graças a Deus o Bolsonaro conseguiu expor o sistema, tal qual o André Ventura está fazendo com o Chega lá em Portugal. E aí vem um outro assunto interessante, porque eu falei de Chega. O Chega foi criado entre 2015 e 2018, mais ou menos, se eu não estiver equivocado. Mais ou menos ao mesmo tempo do Vox da Espanha. E também, né, é um partido novo, tal qual o La Libertad Avanza do Javier Milei, que já é presidente, como o partido republicano do José Antônio Cash, que agora foi eleito presidente. E também tem o pessoal na Inglaterra, dos reformistas do Reino Unido, que o Nigel Farage criou esse partido depois do Brexit. Deus quiser, será primeiro-ministro do Reino Unido. Então é importantíssimo que você tenha um partido, né? Esses atores que eu falei, eles acabaram criando o seu próprio partido, mas isso mostra como é que o mundo está mudando, né? O Partido Liberal, o PL, tem que estar atento nessa guinada mundial para não se deixar levar por aquela... Eu não vou nem chamar de velha política porque é pejorativo, mas para se orientar e se modernizar no campo das ideias partidárias.
porque senão vai ficar para trás. Eu acho que o PL tem dado, né, avanços nesse sentido e tem um longo campo a percorrer ainda, né? O presidente Valdemar, o Jair Bolsonaro, né, em conversas, eles alinharam, falaram, ó, tem que ser o partido conservador, tem que ter a cara do conservadorismo. E como dizia o professor Olavo, né, a política ela é feita de pessoas, não é só ideias. Então você tem que ter a personificação daquilo na conduta dos seus políticos. Bem, mas enfim, fazendo esse vídeo aqui para deixar no YouTube, pedindo para você já curtir, deixar aquele joinha, seguir também, se inscrever. É importante que você se inscreva no YouTube, porque é o momento que a gente tem para ter esse bate-papo mais franco, mais longo. Eu normalmente até falo, né, são das pessoas mais interessadas em política que estão aqui. Por isso eu estou fazendo esse vídeo logo aqui de manhãzinha cedinho, aproveitando que as crianças ainda não acordaram. E é isso daí, pessoal. Por vezes consigo ler os comentários, então se você deixar um comentário, né, não consigo ler todos, graças a Deus são muitos, mas uma boa parte deles eu consigo ler. No Instagram e no X eu sou Bolsonaro SP, também temos Facebook, TikTok, mas o que? Getter, Truth Social, Deus quiser em breve Rumble, mas é isso daí. Então deixar essa apanhada para vocês, finalizando dizendo que o Flávio está indo muito bem na França também, está falando, a gente tem muita informação da França só do Macron, né? Mas tem direita na França também, a Marion Maréchal, o Bardella, a Marine Le Pen, dentre outras pessoas também que estão focadas nesse movimento político que está mudando essa visão cristã que está sendo uma reação a uma invasão desordenada de radical islâmica lá na Europa, né? E eu estou muito feliz de ver o Flávio transitando, indo em programas de televisão e pela primeira vez a gente está vendo alguém dando uma outra posição para os franceses, que só são abastecidos pela grande imprensa brasileira. Então agora pela primeira vez está indo alguém ali para dizer com todas as palavras, olha, Moraes é um violador de direitos humanos, Bolsonaro e os conservadores estão sendo perseguidos, existe censura no Brasil. E aí você vai ver, é a mesma coisa na França, com relação à censura, com relação à perseguição política, a condenação da Marine Le Pen por um crime praticamente inexistente, né? Algo que a esquerda europeia faz demais. Você, por exemplo, eu tenho certeza, muitos poucos de vocês que me assistem agora sabem por que a Marine Le Pen foi condenada. Ela foi condenada primeiro, né, para não deixar ela concorrer na próxima eleição, porque ela já está batendo de frente com o Emmanuel Macron, que é o atual presidente. E o argumento jurídico encontrado é que o partido dela tinha pessoas, né, que eram lotadas no gabinete do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu ele é sediado em Bruxelas, na Bélgica. São mais de 700 parlamentares de todos os países da União Europeia. Mas disseram que esses funcionários estavam trabalhando na França, no país de origem. E por isso ela foi condenada, vejam só. Dá para acreditar nisso? Agora, essa prática, você nunca viu ninguém da esquerda sequer ser investigada por conta disso. Mas os europeus falam que é algo muito comum. Enfim, é aquele tipo de coisa, né? Você até passar perto de baleia com jet ski e vir investigação, isso daí é até um bom sinal, né? Um bom sinal de que não tem corrupção. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.